Olá, é uma grande satisfação nesse início de palestras do segundo Congresso Internacional do Unisalesiano, receber o professor Luiz Henrique Martins Herrera. O professor Luiz Henrique é doutorando em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, mestre em Teoria do Direito do Estado pela Univem, o qual eu e o professor Pedro tivemos também o prazer de ser alunos da Univem, especialista pela Universidade de Salamanca, especialista em Filosofia Política e Jurídica pela UEL, professor da instituição Toledo de Ensino, professor universitário e advogado com escritório na cidade de Bauru, com atuação destacada em Direito Público, Direito de Família, possui também formação em psicanálise, exercendo atendimento clínico desde 2018. Dedica seus estudos relacionados à educação jurídica e à formação humanística. Seja bem-vindo, professor Luiz. Muito obrigado. Obrigado a todos aí que nos assistem. Obrigado, professor Oswaldo, pelo convite. Professor Pedro, também meu colega de trabalho na ET de Botucatu. É um prazer aí estar com vocês no segundo Congresso Internacional, né, de Tecnologia na Educação, em que me foi convidado para apresentar aí um tema que venho pensando sobre, acho que desde a minha graduação em Direito, porque meu TCC de graduação já foi um pouco sobre isso, né? E depois percorri toda a minha vida acadêmica acerca desse tema, né? Discuti um pouco sobre educação, saber jurídico, hermenêutica, interpretação, conhecimento, didática, é meu objeto de paixão. Então, estou à disposição aí para dialogar com vocês. Ok. Bom, o professor Luiz Henrique vai trazer um pouco para a gente do conhecimento dele sobre o saber jurídico, né? O tema da palestra vai ser saber jurídico em crise, tecnologia e pós-verdade. O convite partiu da indicação do professor Pedro, que é professor também na instituição Toledo de Ensino, de Bauru e de Botucatu. Eu e o professor Pedro também nós somos avaliadores do MEC, né? Então, nada melhor do que agregar o congresso que trata de tecnologia na educação com o professor Luiz, com o tema da palestra, e aí nós possamos aí dialogar aí após aí uma breve apresentação do professor Luiz. Professor, o senhor está com a palavra, fica à vontade. Muito bem. Bom, mais uma vez, então, muito obrigado, e vamos aí explorar um pouquinho esse tema que eu escolhi, saber jurídico em crise, né, tecnologia e pós-verdade. Eu tenho pensado nessa questão da crise do saber jurídico já há muito tempo, desde a leitura dos textos do Luiz Alberto Vará, em que ele trazia a respeito do senso comum teórico dos juristas, né, isso lá em 2000, 2001, com o professor Pietro Alarcon, que me instigou a ler algumas coisas a respeito disso, e me encantei por esse tema, né? Então, eu percorri toda a minha vida acadêmica falando um pouco disso, né? O que é o conhecer, o que é o interpretar, o que é o estudar e o quanto isso tem tido de reflexo na nossa educação. No fim, acabei me tornando professor ali em 2008, então já tem um tempo também de cadeira como professor e fui coordenador de faculdade, então eu consegui ver um pouquinho dos dois lados, né? Consigo também, a partir da minha crítica, da minha fala, olhar um pouquinho também para o lado do professor, também consigo também olhar um pouquinho para o lado do aluno, né? E do gestor também. Então é o seguinte, a minha premissa, que eu parto para falar sobre crise do saber jurídico, é que a gente tem caminhado, isso é sem dúvida nenhuma um truísmo falar, uma sociedade cada vez mais complexa, o que levaria a pensar numa educação jurídica cada vez mais complexa, para poder entender essa própria complexidade, só que a gente vive justamente um paradoxo, ou seja, eu tenho uma sociedade cada vez mais complexa, com uma educação cada vez mais simplificadora. Então, o paradoxo, ou seja, a premissa da discussão do saber jurídico em crise, tecnologia e pós-verdade,
é uma sociedade extremamente complexa e acelerada, enquanto, do outro lado, eu tenho uma educação jurídica dogmática com juristas apáticos. Então, essa aceleração da sociedade e uma apatia do saber. Que fenômeno, que paradoxo é esse que eu preciso desenrolar, né? O que está acontecendo? Quem é esse professor e quem é esse aluno em sala de aula que está vivendo um paradoxo, portanto, não há uma compreensão consciente do que está acontecendo, e a gente está indo para o buraco, na minha perspectiva. Então, ao passo que a tecnologia gera uma aceleração do pensamento, ela está gerando uma desaceleração do saber. Então, eu faço uma diferença aqui entre a aceleração do pensar, que geram as crises de ansiedade por aí afora, com uma desaceleração do saber ou do conhecimento. Porque cada vez tenho visto menos dedicação ou potência, né? Usar aqui uma questão meio aristotélica, potência, ato e movimento para um saber, né? E sem potência, ato e movimento, eu não tenho elementos para o desenvolvimento do conhecimento. Isso é um pressuposto constitutivo da condição humana. Então, a tecnologia tem acelerado e a gente tem caído num paradoxo. Uma sociedade mais complexa e um ensino mais dogmático, simplificador, utilitarista, né? Porque se entra na faculdade de Direito, e essa, inclusive, é a minha pesquisa do doutorado, que é fazer uma pesquisa dentro dos protocolos éticos, né, empírica, com o maior número de questionários possíveis a respeito desse utilitarismo, ou seja, quando você entra na faculdade de Direito, quando você está assistindo uma aula, o que passa pela sua cabeça? É passar na OAB? É prestar um concurso público? Então, esse lado utilitarista, simplificador, dogmático, que também é mercantil, né, tem tudo a ver com essa aceleração do pensamento e consequente desaceleração do saber, né? E isso é a premissa que parto, né? Porque não há como a gente fazer desenvolvimento científico, e isso é um problema que me toca assim demais, sem o mínimo de paciência. Paciência. Ou tempo para desenvolvimento dos próprios conteúdos dentro de sala de aula. Então, esse utilitarismo e essa simplificação, ela também vem carregada com o que a gente chama de um ensino conteudista. Tudo isso que eu estou falando, se a gente for lá para a educação infantil, para a educação fundamental, ela também se apresenta. Porque eu vim de uma formação de escola em que eu tinha que aprender muito conteúdo, mas eu não tinha a mínima ideia por que eu iria usar a fórmula de Bhaskara. Eu tinha que aprender um monte de coisas sem a mínima noção da utilidade daquilo, né? Mas eu tinha que ter muito conteúdo, porque o meu objetivo era passar num vestibular, né? Do qual esse vestibular vai fazer um funil, e esse funil vai levar para uma universidade, né? Então, isso é algo que a gente repete há muito tempo, essa questão do o que eu estou conhecendo, se eu tenho capacidade de discernir esse conhecimento, se eu tenho autoconsciência do que eu estou aprendendo e tenho autocontrole também de saber me movimentar nessas esferas educacionais, né? Então, esse é um problema de educação infantil, um problema de fundamental e do profissionalizante, né, ou do curso superior. Então, a partir dessas premissas, eu gostaria de apresentar a vocês um pouquinho de como que é o processo de conhecer, ou o processo de conhecimento
através aí da história da filosofia, rapidamente, para a gente ver o quanto que nós estamos bastante perdidos, né, no cenário educacional jurídico ou de qualquer outro curso que vier aí a ser apropriado do que estou falando, porque o que estou falando não é do direito propriamente, o que eu estou falando é da ciência propriamente, eu estou falando de uma crise epistêmica, de um problema de processo epistêmico, né? Então, o panorama do processo epistêmico que a gente tem em 2000 anos de civilização nos demonstra com clareza que no passado, e não, isso eu digo antiguidade e modernidade, nós tínhamos um modo de absorção de conhecimento. E quando eu trago para o título da minha fala a pós-verdade, eu já estou verificando que hoje o processo de conhecimento é absolutamente diferente do processo de conhecer da modernidade ou da antiguidade, né? Então, se a gente pegar lá, só para a gente ir um pouquinho nessa viagem do tempo, pegar lá o Aristóteles, né? E no livro dele, A Metafísica, né? Ele começa as 3 primeiras páginas do livro Metafísica, ele vai dizer, olha, qual que é o objetivo central, né, do ser humano? Ele vai falar, é o desejo de conhecer. Então, é isso, né? Esse desejo de conhecer que vai gerar memória, que vai gerar experiência. Essa experiência vai gerar o que ele vai chamar de arte, né? Quer dizer, essa produção do saber ele vai chamar de arte, né? Que, consequentemente, nessa repetição, a gente pode buscar a episteme, a ciência, né? E tudo com o objetivo, segundo Aristóteles, de nós encontrarmos o que ele vai chamar de arché, ou seja, a substância, a realidade, né, o fato, ou hoje nós chamamos isso de verdade, né? Ou seja, a gente vai materializar as coisas. Então, Aristóteles é considerado um materialista, né, do ponto de vista filosófico, né? Porque ele quer desvelar o contido no objeto, né? Então, ele faz uma cisão, né? O que eu penso e o objeto. Ele acha que o objeto em si mesmo tem um conteúdo que é possível se acessar através do que ele vai chamar de um empirismo ali, né? Ele inaugura essa questão do empirismo, que o Hume mais tarde vai refundar e reler. Mas aqui já fica aí um pouquinho, né, a tônica do porquê que eu estou falando isso, né? Ou seja, o Aristóteles, já lá em 320 a.C., né, 384, 322, está ali buscando que nós temos essa vontade, essa potência de conhecer, né, de buscar a verdade na substância das coisas, de velar o contido nos objetos e tal. E aí, de repente, eu ensino na faculdade de Direito algo como controle de constitucionalidade, ou talvez um concurso de agentes no direito penal, e ele é dado como um artigo 29, e dentro de um ensino mais literal, e o aluno decora simplesmente para ir lá fazer a prova da OAB, porque tem um utilitarismo, tem uma situação ali dogmática, né? Então a gente não está ali preocupado, a gente não tem tempo, né, para explorar, né, as razões daquele artigo, né, ou seja, um pouco mais especulativo, né? Ou olhar de forma empírica, né, um processo judicial em sala de aula, né, para verificar aquela hipótese da teoria geral do direito penal ali aplicada, né? Quando a gente vai falar de culpa, a gente não está preocupado em entender as teorias, né, subjetivistas, né, ou as questões mais psicanalíticas ou da psicologia da culpa. Por quê? Porque não dá tempo, isso não vai cair na prova, quem sabe só no oral da justiça do juiz federal, né, ou da Procuradoria da República, mas isso não é o momento para agora, né? Então, a gente perde, portanto, essa noção que eu estou aqui me apropriando, da arqué, que é de buscar efetivamente, né, a substância, a realidade e o fato das coisas, né? Isso a gente fazendo um salto bem grande,
tem muito a ver com fake news, né? Ou seja, as pessoas não têm mais tempo de buscar a substância empírica das coisas e acabam reproduzindo ou dando como verdade aquilo que está ali, né, dito por outro, né, e acaba tendo uma reprodução, né, disso sem nenhum tipo de critério, né? Mais à frente, né, se a gente for avançar nessa questão do conhecimento, do processo, do agir para um conhecer, o Platão, no livro chamado Titeto, né, que tem como um subtítulo O Conhecimento, né, ele orienta o Sócrates numa passagem, ele fala assim, ele orienta o jovem Sócrates sobre a pergunta episteme, ele fala, o que é episteme, né? E aí ele vai responder, eu cito aqui entre aspas, né? Aprender é tornar-se mais sábio acerca do que se aprende, né? E ele faz esse diálogo com Sócrates lá no Titeto, né? Do livro O Conhecimento, já também explorando essa questão da episteme, como conhecer, né? Na República de Platão, também lá tem o clássico Mito da Caverna, né? Ele fala do livro 7, do Mito da Caverna, da alegoria da caverna, ele vai discutir a questão do idealismo, né? O objeto se dá pelo sujeito, ou seja, pelo que eu penso, ele não está nos objetos, como Aristóteles sugeria, mas ele está no meu processo de conhecimento. Então, tudo isso que eu estou falando, né, seja Aristóteles, Platão, eu estou dizendo, o ato de conhecer é fundamental para o desenvolvimento, né? Seja essa exploração, seja materialista, empírica, ou idealista, né, de elucubrar ideias, né, imaginar verdades, discutir, criticar o professor, né, trabalhar no processo dialético que o Aristóteles e Platão introduz, né, é fundamental para o desenvolvimento do conhecimento. E nós não estamos vendo isso mais no plano da sala de aula. E a tecnologia tem uma grande contribuição no sentido negativo, né, de como que essa dialética ela pode se dar no campo da tecnologia educacional. Não é método de informática para criar a possibilidade do aluno conversar com o professor. Não é isso que eu estou falando, né? É construir inferir ideias a partir do método dialético, que é muito mais do que simplesmente permitir que uma pessoa faça uma pergunta, né, e você possa responder. Isso não tem nada a ver com isso, né? O Kant, né, já na reviravolta ali do conhecimento, no livro A Crítica da Razão Pura, ele vai ali pegar o Aristóteles do empírico, vai pegar o Platão e vai falar, olha, nem dá para conhecer o objeto em si mesmo e nem é uma atribuição isolada da verdade do conhecimento do ser humano, da subjetividade. Porque o que o Kant vai dizer é que esse sujeito ele faz, na verdade, uma mediação entre o empírico e o subjetivo, que ele está condicionado. Então, toda mediação ela é condicionada culturalmente. Então, se ele menciona culturalmente, eu não tenho como discutir Ronald Dworkin na sala de aula sem fazer uma mediação cultural com o que está acontecendo com o Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho como discutir sem contextualização, né? E esse elemento de crítica, ou seja, de que a subjetividade é condicionada, está desaparecendo do campo da sala de aula, porque nós não temos mais tempo para fazer discussão crítica, né? Então, eu não consigo mais fazer esse desenvolvimento do conhecimento a partir de uma mediação cultural. Por exemplo, a cidade de Lins, a cidade de Botucatu, como que está o feminicídio na cidade de Bauru. Não, eu apresento o artigo do feminicídio, explico como ele funciona e acabou o problema. Ou seja, eu não tenho sensibilização, eu não tenho elemento afetivo no próprio
conteúdo que está sendo passado, quer dizer, é um conceito estéril, né? O conceito de homicídio é um conceito estéril, ele não é um conceito fático propriamente, né? Quantidade de homicídios na cidade de Linz, né? Que é diferente você falar assim, né? Mas nós não temos tempo, né? Porque os livros estão gigantescos. No final de cada capítulo, você tem uma síntese do livro em organogramas, em mapas mentais, porque isso vai ajudar você a absorver o conteúdo e ir bem na prova ou ter um sucesso. Então, a minha crítica do saber jurídico é que a gente transformou propriamente a educação jurídica nesse né? Nesse fast food, nesse produto que eu compro para chegar numa finalidade, né, que não é propriamente o desenvolvimento da ciência, ou da episteme, ou do raciocínio. Isso a gente tem perdido demais, eu vejo, né, nos dias de hoje. Então, verifica, né, Aristóteles, Platão e Kant, o quanto de informação eles nos trazem, né, para como que a gente produz efetivamente o conhecimento. Né? Ele passa por diversas dimensões. Né? O Schopenhauer também acreditava, né, lá no mundo como vontade e representação, né, especialmente no capítulo 30, ele vai explicar, no tomo 2 do Mundo como Vontade e Representação, no capítulo 30, ele tem uma passagem, né, um tópico chamado O Puro Sujeito do Conhecimento, em que ele vai dizer que tudo aquilo que é afetivo, que é apaixonado, distorce a verdade. Bom, discutir direito constitucional hoje em sala de aula é quase um adicional de insalubridade implícito, porque discutir direitos humanos talvez seja comunista, discutir liberdade de expressão talvez seja de um determinado partido, ou seja, porque as paixões, os afetos, eles falseiam o conhecimento daquele que assim reproduz. Então, o Schopenhauer, como um mundo como vontade de representação, está fazendo essa especulação, né, de que o conhecimento só se chega à verdade quando a gente retira, né, essas questões afetivas propriamente, né, do ato de conhecer. O Spinoza, anteriormente, vai dizer não, né, o Tratado da Reforma do Intelecto do Spinoza, ele vai falar não, é necessário o afeto, porque é por meio da intuição que eu descubro efetivamente a verdade, né? E depois, só para meio que fechar o cerco aqui, né, o Descartes, né, vai dizer, olha, para conhecer efetivamente, eu tenho que ter como pressuposto do meu próprio conhecimento que eu vou chamar de dúvida metódica, ou seja, eu tenho que pegar aquilo que, traduzindo já, né, tem que pegar aquilo que o professor está falando e duvidar epistemicamente aquilo que o professor está dizendo. Faz parte do desenvolvimento do método, né, quando ele vai falar isso no discurso do método, né, essa questão da dúvida metódica, ele vai trabalhar no livro Meditações, né, lá de 1641, tem o primeiro capítulo, chama Filosofia Primeira, em que ele vai discutir sobre como é o processo do conhecimento, né, que a dúvida é metódica porque é impossível encontrar efetivamente a verdade. Então, tudo aquilo que é dado na sala de aula é colocado como uma verdade, né, sem a possibilidade de ter o criticismo, né, ou complexificar aquele assunto, né, trazendo multidisciplinaridades, transdisciplinaridades, verticalização de conteúdos para abordar o seu tema, né? Então, você está falando de furto, você não precisa falar de furto falando de furto. Você pode verticalizar trabalhando com população em situação de rua. E aí você vai fazer a articulação do tema de furto com o tema da pobreza, né? A não ser que seja uma doença do cleptomaníaco milionário que vai furtar. Mas normalmente quem furta é quem está em situação de vulnerabilidade, né? Então você trabalha temas por transversalidade. Mas não dá tempo.
É muito rápido, a tecnologia exige um dinamismo, né? Uma aceleração dos conteúdos. Isso tudo, né, tem também capturado a nossa própria subjetividade, tanto que nós, nesta pós-modernidade, também estamos extremamente acelerados, né? Como profissionais e como professores, né? O Nietzsche tem um texto seminal, importantíssimo, que chama Sobre Verdade e Mentira, no sentido extramoral, que nesse texto sobre verdade e mentira no sentido extramoral, ele vai falar, gente, pelo amor de Deus, vocês vão acreditar em Platão, vão acreditar em Aristóteles, vão acreditar em Kant, vão acreditar em Schopenhauer, pelo amor de Deus, né? A verdade é um processo de fabricação, nós construímos a verdade, né? Deus foi inventado, né? Tudo é inventado dentro, e nós temos uma pretensiosa percepção de que aquilo é verdadeiro, mas na verdade não é. Então, o que eu estou fazendo trazendo esses filósofos? Que Nietzsche discutiu Platão, que Kant reconstituiu Aristóteles e Platão, que Hume rebateu Aristóteles, né? Que Descartes foi também desconstruído, que Spinoza rebateu Schopenhauer, né? Que Nietzsche demoliu todo o conteúdo da modernidade, dessas metas narrativas, o cristianismo, né? O iluminismo, né? O modernismo. Né? Ou seja, isso é muito frágil, né? Do ponto de vista de dizer o que é verdadeiro. Logo, como que nós podemos admitir que o desenvolvimento da ciência jurídica não seja por esse mesmo prisma epistemológico, ou seja, o prisma do diálogo de fontes, né? O prisma em que um possa desconstruir o argumento do outro, porque é assim que se produz efetivamente a argumentação jurídica, né? A capacidade de exploração de fenômenos, né? Fáticos, jurídicos e etc. Né? Então, eu trouxe só para dar um pano de fundo, né, o quanto que esses filósofos, né, ao longo aí de mais de quase 2000 anos, apresentavam essa questão de o que conhecer e como conhecer como um problema. Um problema. O Habermas, muito mais à frente, vai tentar ali criar a ética, no livro A Ética do Discurso e a Questão da Verdade, ele vai trazer que a verdade, na verdade, ela é um discurso prático e se dá a partir dos consensos, né? Dentro de uma arena política, né? Muito mais apropriada aí, porque a gente pode chamar de uma arena política pós-moderna, como a gente tem, né? Então, todas essas metas narrativas, né? O iluminismo, o idealismo, o cristianismo, a burguesia, a esquerda, a direita, né? São metas narrativas que não cabem mais no século XXI, que são metas narrativas. Né? E a pós-modernidade deixa tudo muito provisório, tudo muito parcial, tudo muito líquido, né? No conceito de Bauman. Né? Não tem mais essas ideias totalizantes, como se tinha. Aristóteles achava que a verdade está na coisa em si. Platão achava que a verdade estava no idealismo, na ideia. O Kant achava que apesar que Kant eu acho que é indemolível, mas até hoje, né? Mas está dentro dessa mediação, o sujeito faz mediação entre o empírico e o contexto, né? Mas não dá mais para a gente acreditar em todas essas metanarrativas com tanta... Não dá para defender de forma tão indefensável. Por quê? Vou voltar lá na premissa do que eu iniciei. Porque nós temos uma sociedade hipercomplexa, e que os alunos vêm com muita coisa para dentro da sala de aula, né? Com muitas culturas diversas dentro da própria sala de aula. Antigamente, quem acessava um curso de direito, a gente sabia, era uma certa elite, né? Com um determinado base cultural, de uma determinada categoria social. Isso poderia fazer com que o ensino pudesse ser um pouco mais clássico.
Hoje a gente tem uma absorção dentro das universidades extremamente miscigenada, né? Do ponto de vista de conhecimento cultural, né? Regiões, classes, de ordem financeira, etc., religiosa e tal. Essa uniformidade, assim, ela se perdeu com essa pós-modernidade, né? Então, como que eu, diante de tanta complexidade, fui cair no conto de que o ensino tem que ser cada vez mais utilitarista e dogmático? Olha, esse é o paradoxo, né? Que eu queria jogar para vocês, né? Eu ando cada vez mais complexo e as coisas estão cada vez mais segmentadas. As discussões estão cada vez mais raras. O diletantismo intelectual está acabando. Os pontos e vírgulas não se encontram mais nos textos. Os dois pontos não se encontram mais nos textos. As dissertações são de 5 ou 6, 7 linhas no máximo, né? Não há mais textos dissertativos como construção lógica, dialética de ideias, né? Então, essa instantaneidade da pós-moderno, essa instantaneidade da tecnologia, essa ansiedade de que eu posso... Ansiedade com comodismo, de que eu posso encontrar o conhecimento na palma da minha mão, e não necessariamente dentro do meu HD, né? Porque o meu HD não precisa estar cheio de coisas, porque eu consigo pegar num sistema chamado internet, né? Eu acabo com essa capacidade de inferir, né? De efetivamente pensar sobre as coisas. Porque lá na internet já também tem alguém que já pensou. Também tem alguém que já problematizou a situação para mim. Então, isso induz ao plágio, isso induz a falsos charlatões e falsos professores, charlatões, cientistas charlatões, porque conseguem, com a habilidade da eficiência, produzir uma aparência de complexidade. Então, tem alunos extremamente complexos, mas se você perguntar aí, de onde você tirou isso aí que você está falando que é interessante? Ele não tem referência bibliográfica. Porque talvez ele pegou um Twitter de alguém que fez essa inferência complexa, decorou e trouxe para dentro da sala de aula. Mas ele não consegue fazer o que os filósofos que você tem provocaram a gente, né? Fazer rebobinar e falar, tá, mas por que isso, né? O que está acontecendo? Né? O que é liberalismo, que é um tema tão falado hoje entre os alunos, aí, o liberal, o conceito de liberalismo. Onde eles estão lendo? Será que eles foram lá no Felipe Petit, no Isaiah Berlin? Será que ele leu os dois conceitos de liberdade do Benjamin Constant? Será que ele leu liberdade na perspectiva do Habermas, liberdade no conceito de John Rawls? Não, ele não fez essas inferências. Ele catou um direito de filosofia para do jurídica esquematizado, plastificado, pasteurizado, que o cara inferiu a ideia para ele vai repetir numa prova e vai virar juiz. Vai virar juiz. Aí, quando você está no fórum com um processo, com um fato, com uma realidade, com inquisição de testemunhas, com capacidade afetiva no sentido de saber conduzir uma audiência, tolerância, ouvir as partes, equilíbrio emocional, serenidade, né? Tudo isso. Isso ele não tem, né? Isso não tem porquê, né? Porque nós não fizemos o exercício natural, e aqui a palavra é importante, não fizemos o exercício natural do processo epistêmico.
E o processo epistêmico não admite saltos. Não dá para você aprender lendo na véspera da prova. Não admite saltos. Ele é ali, lápis, borracha, papel, escreve, apaga, escreve de novo, apaga, lê, infere e tal. Ah, professor, mas eu não tenho tempo. Eu sei, eu concordo, eu também não tenho tempo. Eu também estou com meu doutorado atrasado. Eu também não tenho tempo. Está difícil, né? Está todo mundo sem tempo. Então, é o que o Vili Santiago Guerra Filho vai falar de o fim da zetética, né? Essa capacidade especulativa, essa capacidade de perguntar os porquês, né? Não há mais essa potência ato-movimento, né? Eu vejo muito isso. Então, eu poderia chamar minha exposição, ao invés de crise de saber jurídico, chamar de juristas apáticos, né? Tá tudo muito morno, né? Não é nem quente nem frio, tá morno, né? Então, a gente não consegue nem escutar mais um álbum de música inteiro. Eu imaginava, né, eu sou da década de 80, né, eu nunca imaginei que ia ter um Spotify em que eu pudesse ter todas as músicas ao meu dispor. Eu nunca imaginei que ia ter um Netflix, que eu não precisava ir na locadora, perguntar a opinião de uma pessoa, para a pessoa falar, olha, esse filme aqui é maravilhoso, tal, e eu dialogava com vou alugar esse filme, eu alugava. Chegava em casa, alugava uma porcaria o filme, ou seja, me frustrava. Hoje não, hoje eu quero acertar. Então o cara fica lá mudando o Netflix e 40 minutos para escolher um, e ele começa, ele já desiste, porque aquilo já não lhe trouxe prazer. Então ele já para de assistir a série no meio, ele não termina o filme. O álbum, eu lembro que eu escutava lá o álbum, por exemplo, do Iron Maiden, eu colocava na primeira faixa, eu escutava o álbum inteiro, a gente discutia, puta, o que os caras queriam dizer com a música? É um álbum conceitual, tem uma história entre as músicas ligam entre outras. Hoje a música, você é capaz de acelerar a música para ouvir logo o solo de guitarra, né? Porque você não está muito afim de ouvir a música inteira. As músicas têm 3 minutos e 30 segundos. Starway to Heaven, coitado, né? 11 minutos dá crises de pânico, né? Em escutar uma música de 11 minutos. Então, essa instantaneidade que a tecnologia produz pelas redes sociais, pelo Instagram, pelos TikTok, etc., tem invadido a sala de aula de uma tal forma e, consequentemente, o processo de construção do saber jurídico. E esse é o meu ponto mais preocupante, né? Para finalizar já a minha fala, o processo de construção do saber jurídico hoje, na minha compreensão, está zero. Porque nós não temos processo de construção do saber jurídico. Nós temos um processo de transferência de um conteúdo em que alguém aprende, mas eu não consigo propriamente aferir o quanto ele aprendeu. Né? Eu tenho por conceitos de nota 1, 2, 3, 4, 5, ou A, B, C, D. Mas um processo de construção do saber jurídico eu não tenho. Então, isso acaba ficando na mão de quem? Dos grandes. Né? Talvez aí, vou citar alguns nomes, um Cleverson Merlin Cleve, um Aurí Lopes Júnior, um Fred Didier, né? um Lênin Luiz Streck, né? um professor Walter Claudius Rothenburg, que me admiro muito, né? Alguns. Porque até no mestrado tive professores que não produziam conhecimento jurídico. Né? E no doutorado também vemos professores que também não fazem processo de construção de conhecimento. Né? Então, isso é um fenômeno, né? Que não é limitado ao curso de Direito, né? Mas o curso de Direito é um agir social, né? Um agir para um fenômeno social, e a sociedade tem, repito, né, cada vez tornado mais difícil de compreender. Então, não adianta você vir, como Nietzsche dizer, né, o verdade e mentira no conceito extramoral, ele está dizendo toda verdade é necessariamente moral.
você discutir, por exemplo, um direito de casais homoafetivos e tal. Eu não concordo, né? Tem muito disso em sala de aula, né? Eu não concordo com isso, professor. Mas eu não estou querendo te convencer de nada. Que bom que você não concorda. E aí, por quê? Né? Vamos. E não sai nada. E não sai nada. Não tem substância para a gente discutir. Não tem razões filosóficas, não tem razão prática, não tem razão estatística, não tem nada. Né? Não tem nada. Então, essa apatia, né, esse fosso que a gente chegou, né, me preocupa. E quando eu falo isso para professores, quando eu dou as metodologias de ensino nos mestrados aí, ou quando me convidam para falar para professores, a gente pega esses, vamos em módulos, né, 4, 5 aulas, 8 aulas, a gente vai desenvolvendo esses pressupostos de construção da complexidade, da construção da transversalidade, né? Na prática ali com os professores, para que a gente... E, essas experiências são riquíssimas, porque eu falo isso às vezes em lugares que não é do direito, já fiz na enfermagem, já falei na contabilidade, já falei na psicologia, né? Eu fico transitando aí na educação, e todo mundo tem a mesma sensação. Isso que eu estou falando não é uma paranoia da minha cabeça, né? Não é alguém que está fazendo um julgamento sozinho da sociedade, né? É muito isso. Então, para fechar numa palavra-chave, né, a tecnologia gera uma aceleração, enquanto eu estou vendo uma desaceleração no processo de construção do saber. Né? Tem um paradoxo aí, né? Os alunos, de modo geral, buscando informações em fontes não confiáveis, né, o que a tecnologia também fomenta, né? A leitura cada vez mais expressa, mais rápida, quando que é pela leitura que a gente aprende propriamente inferir ideias, construir raciocínios e desenvolver textos. Então, a falta de tempo, né, que todos nós temos, com pouca tolerância à fadiga do ler, ou seja, lemos cada vez menos e dói ler agora, né? Cansa, dá sono, não enfrentamos mais textos duros, né? Somente aquilo que já está pasteurizado, já está dado a informação, né? Buscamos muito mais esquemas, né? Prontos do pensamento, ou seja, mais visual, né? Que é uma sociedade do visual, do que propriamente da construção do próprio raciocínio, né? O visual por esquema já está dado, né? Aquela estruturação. Então, tudo isso tem gerado, na minha visão, e aí passo a palavra para os meus amigos, né, para discutir, na minha visão, tem gerado, de fato, um prejuízo grande, né, no desenvolvimento da nossa ciência em particular, mas de uma série de outras ciências, né? Quem vai falar disso de uma forma mais assim abrangente, de um modo geral, é o filósofo Edgar Morin, que o ano passado fez 100 anos, já conseguiu completar 101, né? Que é chamado dentro um epistemólogo, né? Que vai falar sobre a teoria do pensamento complexo, né? Justamente numa sociedade extremamente complexa. Tá? Então eu fico aí com joguei um monte de coisa, falei um monte de coisa. Cada um desses assuntos pode ser debruçado, né? Trazer mais coisas, outros filósofos também podem colaborar com isso, mas fica aí mais para instigá-los, né? Os nossos queridos participantes do Congresso, mais para instigá-los do que propriamente para ensinar alguma coisa. Tá bom? Obrigado, professor Oswaldo. Obrigado, Pedro, pela atenção. E parabéns ao professor Luiz pelas palavras, pelas provocações, né? Só provocação, só. Só provocações, mas é isso. O direito não vive sem provocações, né? Nós não vivemos sem as provocações diárias, sejam provocações dos alunos, dos professores, dos profissionais do direito, dos acadêmicos, da comunidade jurídica, né? E acadêmica. Em meio à fala que o senhor trouxe, né? Eu anotei aqui alguns questionamentos, né?
E se fosse ponderar todos aqui, nós teríamos que designar mais algumas palestras, né, nesse sentido, porque são tantos temas picantes e temas da atualidade que nós temos que nos ater, mas vamos pautar por alguns questionamentos. Concordo plenamente com o diletantismo, né? Hoje as pessoas fazem aquilo que é mais fácil para não complicar as suas vidas, né? Inclusive o próprio Ortega Gasset, ele fala que nós vivemos na barbárie do especialismo, né? As pessoas fazem, né? As pessoas fazem aquilo que é mais fácil, aquilo que mais convém, às vezes não por não conhecer, e às vezes conhecendo, mas o caminho que é mais curto, né? Aquilo que eu tenho domínio, eu tenho uma utilidade mais rápida, né? Um efeito mais rápido. Né? O caminho fica mais fácil, né? E a gente vê isso no judiciário também, decisões judiciais, sentenças, né? Em que o positivismo puro e simples, né? Poucos os juízes que tratam desta multidisciplinaridade com relação às decisões judiciais totalmente engessadas, né? E nós nos remoemos aqui na academia nesse sentido. E a gente está vivenciando também um momento ímpar na educação jurídica. Aquilo que nós teríamos aí de 5 a 10 anos para ter um fôlego para vivenciar e até pensar nisso, a pandemia ele diminuiu esse período e nós tivemos que, às pressas, nos adequar a um momento, a um modelo de ensino, não só jurídico, mas o ensino superior e até o ensino médio fundamental também. Eu vejo os meus filhos e as crianças, né, os adolescentes também, mas alguns questionamentos nesse sentido eu gostaria até de conversar, colocar aqui também, provocar também ao senhor professor Pedro também, que gostaria de agradecer também a presença aqui nessa palestra, que eu sou suspeito em dizer, mas eu adoro esse tema, é um tema que é muito perspicaz, as colocações e o tema, né? Mas aí a gente vê que nós temos aí a portaria 668, que foi publicada agora em 14 de setembro, né? Sim. Que institui aquele grupo de trabalho de caráter técnico, né? O Ministério da Educação vem instituir para os cursos de Direito, Odontologia, Psicologia e Enfermagem, e não a Medicina, né? Dessa vez a medicina não foi incluída, a medicina está sendo poupada, está sendo colocado lá, né, no chapéu, vamos assim dizer, né? Mas vai chegar o momento dela também, porque é inevitável. E aí eu vejo que este momento que nós estamos vivenciando não volta mais àquele modelo tradicional. Exato. Né? Inclusive, quando o senhor cita aí o do Work, né? Eu faço aí um paralelo também e trago à tona também o Alex, né? O Alex, que defendeu a tese de doutoramento dele da teoria da argumentação jurídica, que era uma teoria totalmente sólida, né, da argumentação jurídica. Hoje, o argumento jurídico com o aluno na academia, no meio jurídico, foge tudo aquilo que o Alex traz, né, que vem contemplar, que vem construir. Até o ônus argumentativo, né? O ônus argumentativo para você afastar um princípio é mais importante do que para afirmar o princípio. Com certeza. Então você tem que conhecer o oponente para poder justificar sua decisão. Pois Mas eu só sei o que eu quero, não o que o outro sabe, né? Pois é. E aí nós vivemos aí algumas angústias, né, no momento, e essas angústias, nós como professores universitários, eu como coordenador de curso também, a gente vê um alunado que quer tudo pronto, né? É uma pena isso. E a gente tem que, de certa forma, dosar o volume do conhecimento nosso, inclusive da didática nossa em sala de aula, porque a gente sabe que se aumentar um pouquinho o volume, a gente chega numa zona de desconforto para eles, porque a formação deles é uma formação não tão sólida, principalmente quem vem hoje para a academia são os alunos que têm os reflexos aí da pandemia, então nós temos que dosar nesse sentido, e se aumentar um pouquinho o volume, a gente já cai no lato do estrito senso, e o aluno já reclama, né? Exato. Então nós temos que perpassar aí esses problemas, essas angústias aí que nós vivenciamos. Mas eu gostaria, inclusive, de colocar também esta questão. Eu acho que nós não voltamos mais no tempo, no tradicional. Eu acho que agora o momento é do ensino híbrido, né? Eu acredito que a tecnologia vem para nos auxiliar. Nós estamos aqui numa palestra, né?
à distância, uma palestra de um congresso internacional que contempla aí mais de 130 países do mundo, né, das universidades da Instituição Salesiana de Ensino. Se caso fosse de uma forma presencial, talvez nós não teríamos a possibilidade de ter tantos palestrantes renomados de todas as áreas do conhecimento, né? É lógico que não podemos nos desvencilhar do presencial, das aulas práticas, daquilo que nós temos como primordial ou indispensável, né, na formação do aluno. Só que a tecnologia veio nos auxiliar, sim, né? As plataformas, o Meet, o Zoom, o Teams e assim por diante, né? As plataformas, como aqui no Unis Salesiano, eu tenho que até fazer um parênteses aqui, porque o Unis Salesiano, a instituição onde eu trabalho, ela foi pioneira na tecnologia, nas plataformas, né? Nós começamos ali no primeiro semestre estudando aí, trabalhando com o Google Classroom, né? Sim. E depois, em 6 meses, o Unis Salesiano, através da reitoria, gostaria de agradecer também, mandar um abraço para o nosso pró-reitor, que é um visionário aí, trabalha tecnologia conosco aí, e por isso nós estamos aí à frente, podemos assim dizer, não valorizando, mas dizendo uma realidade, que nós temos aí hoje, trabalhamos com a plataforma Blackboard, que é uma das plataformas mais utilizadas no mundo, né? Então, nós temos aí uma concepção totalmente contemporânea aí da tecnologia, graças a Deus. Então, eu acho que o híbrido vai vir à tona, né? Mas é como o senhor falou também. Há essa defasagem com relação ao ensino, há esta dicotomia, né, entre o ensino bom, o ensino ruim, o ensino de qualidade, não qualidade. Graças a Deus, o Unis Salesiano tem essa concepção, mas outras universidades não conseguiram acompanhar a tecnologia, principalmente as públicas, né, as federais, estaduais, que inclusive ficaram sem aulas durante o período. Eu gostaria de colocar essas questões, colocar e abrir a palavra também para o senhor, para o professor Pedro, para que comentasse esse momento aí que nós estamos vivenciando no ensino e no ensino jurídico. Eu acho que a tecnologia ela veio realmente, né, para ficar no ensino superior. Eu sou a favor do método híbrido, sem dúvida nenhuma. Eu não vejo nenhum problema no método híbrido. E a minha crítica é sobre o sujeito, né? Este sujeito que está no ambiente híbrido, né? Esse ocultismo, os alunos, eu não conheço nem mais os alunos, eles não querem nem mais mostrar o rosto, quer dizer, isso tem um prejuízo imenso do ponto de vista de formação, né? Do ponto de vista das relações sociais em sala de aula e tal. Então, não é um problema de método, não é um problema de plataforma, né? Nós estamos aqui no modelo híbrido, modelo digital, mas a questão é que para você estar no modelo de tecnologia, ou estar na tecnologia, por exemplo, TikTok, Instagram, rede social, educação híbrida, tablet, Netflix, não interessa. Tem que ter dois pressupostos fundamentais que valem para uma criança de 7 anos, de 15 e para um idoso. É conhecimento e discernimento. Você tem que ter conhecimento do que você está fazendo, ou seja, querer acessar aquilo e discernimento de várias coisas. Primeiro, aquilo é bom ou aquilo é mal? Aquilo é belo ou aquilo é feio? Né? Aquilo é falso ou verdadeiro? Então, se você tiver discernimento básico, que é o que uma criança da educação infantil precisa ter, entender o que é feio, o que é bonito, né? O que é verdadeiro, o que é falso, o que é mal, o que é bom, o que é ruim, né? E que são bases, né, da formação de uma criança até 7 anos, você vai para a internet e vai conseguir distinguir o que é bom, o que é mal, o que é verdadeiro, o que é falso. Mas hoje tem fake news dentro de universidade. Hoje tem falsa argumentação dentro de faculdade, né? Dentro de argumento. Né? Então, tem coisas que não são boas, então, as coisas estão sendo consumidas por conta da tecnologia de uma forma acrítica, sem nenhum discernimento. Né? Então, esse é o grande problema. Então, é esse sujeito cognoscível, esse sujeito de pensamento, que me parece que continuar a pensar, mas sem um pensar para um saber.
Eu não vou dizer que pessoas não pensam, não é isso. Pessoas pensam, mas quando a gente está falando de ciência, esse pensamento ele tem que ter alguns pressupostos, né? Que pressupostos para um conhecer agir crítico. E isso é o que eu acho que o método remoto ainda não encaixou. Ele ainda não encaixou aí. Né? Professor Herrera. Fala, Pedro. Estava aqui ouvindo a tua fala e me chamou muita atenção essa dicotomia que você coloca entre uma sociedade que ela é cada vez mais complexa e o saber apático, né? A pinguinização do saber jurídico do Vará. E acaba pinguinizando também o próprio aplicador do direito. Sem dúvida. Quando você fala no utilitarismo, eu acho que ele redunda não só se isso é importante para o concurso, ou se vai cair na prova do exame de ordem, acho que eles chegam um passo antes, né? Se vai cair na sua prova ou não. Sim. Não chega, né? Você vai reduzindo, né? Isso. O que tem um filósofo que eu acho que é interessante, que acaba explicando um pouco do porquê isso acontece, que é o Byung-Chul Han. Sim, fabuloso. Ele fala que esse processo, né, ele faz com que o ser humano, não só o aluno, mas o ser humano, ele vá se engajar num ciclo de movimento e de esgotamento. E isso gera a valorização de um indivíduo que ele é inquieto e, ao mesmo tempo, hiperativo. Ele vai arrastando esse cotidiano improdutivo, né? E como ele faz múltiplas tarefas, isso gera esgotamento, que é a ideia do professor. A sociedade do cansaço. Ela fica cansada, que é a ideia talvez do mal-estar na civilização do Bauman, do Freud, e daí ele gera um esforço de consumo, né? Ou seja, você passa a maior parte da tua vida tentando aumentar a sua capacidade de... Da performance. O seu consumo. E isso faz com que você recompense o seu esforço com mais cansaço e mais consumo e queira aumentar até o pitch da música, né? O TikTok é isso, é você acelerar o volume da música dentro de 10, 15 segundos. Mas, professor, o que eu queria saber é como a gente estrutura isso na questão assim, de base da instituição, porque o que você descreve, eu acho que ele perpassa não só o sujeito que está ali assistindo a aula, mas também a estruturação da universidade, porque, por exemplo, os programas, eles recompensam o professor com produção objetiva, você tem que ter X publicações, em quais X, isso faz com que a gente também estruture os programas, estruture sistemas de publicação que seguem essa mesma lógica. Então, como se faz? É um eixo transversal, substituir essas matérias, mas dar protagonismo às propedêuticas, como fazer isso dentro de uma estruturação de curso? Olha que pergunta provocativa mesmo, né? Porque você vê, a gente já falou de Byung-Chul Han, a gente já falou de tecnologia remota, esse tema ele perpassa por diversas perspectivas, né? Como que eu posso lidar com algo complexo, denso, que exige tempo, num alunado e nos professores que estão cada vez mais ansiosos, tomando ansiolítico, Ritalina, Rivotril, e a sociedade está cada vez mais esgotada, né? Então, parece que não há uma solução, né? Não tem como rebobinar essa fita, né? E falar, vamos começar de novo, né? Porque a gente está no meio do furacão e a gente precisa resolver o problema com o trem andando, né? Então, não há uma solução mágica. Os projetos políticos pedagógicos, eles são maravilhosos do ponto de vista pedagógico, porque eles contemplam tudo isso que a gente falou. Construção de saber, desenvolvimento humanístico, linhas transversais. Os projetos pedagógicos dos cursos são peças são monumentos, mas são monumentos. Né? E diante de um monumento, quem é o intérprete? É quem lê a obra de arte. Então, eu tenho um PCC, né, um projeto de curso, que é uma obra de arte, mas que o intérprete sequer a lê, e quando a lê, não tem conhecimento para entender o que está sendo dito ali dentro. Não tem conhecimento. Tá? Então, eu vou falar alguma coisa contra mim mesmo. O problema, Pedro, está no professor.
O professor é o agente, é o protagonista, é o responsável da mudança. Não há outra figura. Não há outra figura. Que professor é esse? Né? O que ele está fazendo efetivamente? Ele é o promotor da cidade. Que mano é promotor? Aquele é professor. Tira a gravata, meu. Vem trabalhar de professor. Então, professor é para quem tem vocação para ser professor. Professor é para quem gosta de aluno, né? Como diziam antigamente, né? Professor é quem gosta de suor, quem gosta de cheiro de aluno de camiseta suada, aquela professora que pegava você e abraçava você. Assim. Isso é professor. Então, o professor é o agente que modifica a estrutura. Você não vai mudar a ferramenta política se você não mudar os políticos no parlamento, né? Porque ele é o motor da mudança de uma estrutura de sociedade. A mudança de uma estrutura acadêmica se dá pelo professor. Então, você fala, mas educação é complicado, os professores são resistentes? São. Eu trabalhei 8 anos na Secretaria de Educação de Bauru, trabalhava diretamente com os professores, e a gente vê a quantidade de dificuldade que a gente tem de acesso à capacitação, mudança de pensamento, etc. É difícil, é difícil. Agora eu vejo, num curso superior, em que você tem uma quantidade de professores razoavelmente médio, pequeno para médio, né? Já cheguei a trabalhar em instituições com 150 professores, já cheguei a trabalhar com 8, né? Hoje, uma média é 15, 20, 25 professores para você trabalhar. Né? Quem são eles? Eles sabem o que eles estão fazendo? Eles conhecem didática? Eles conhecem pedagogia? Eles conhecem o processo de como é que faz sinapse de um aluno? Eles sabem qual é a diferença entre níveis do pensamento e do conhecimento, por exemplo, usando alguns tipo Piaget. Ele conhece Vygotsky. Ele conhece a diferença entre decorar, pensar, decorar, criticar, fazer síntese, né? A taxonomia de Bloom. Ele já ouviu falar em taxonomia de Bloom? Para entender qual é a estrutura da taxonomia de Bloom e se a prova dele está no primeiro nível ou está no último. A prova dele atinge a síntese, atinge a crítica, a prova dele é o primeiro nível, que é o nível decoreba, que amanhã apaga do HD do aluno. Se a prova dele estiver no primeiro nível, que é o nível da decoreba, meu amigo, me desculpa, nós não vamos ter transformação nenhuma, Pedro. Nenhuma. Então, o problema é o professor. Eu coloco isso na conta do professor com total tranquilidade, porque a profissão do professor, por excelência, é desenvolver a capacidade epistêmica. Por excelência. Então, nós tínhamos aí, um pouco nostálgico hoje, né, olhar o que um Vará fazia numa sala de aula. Né? O que um Walter Cláudio faz na sala de aula, né? Que alguns que nós conhecemos aqui. Né? O que um Pietro Larcon fazia dentro de uma sala de aula? O professor Luiz. Eu queria citar outros nomes. Né? E qual a sua opinião a respeito desses cursos que estão aí despontando com 100% EAD? E eu queria saber um pouco a respeito das suas considerações sobre o uso de metodologias ativas. Elas tiveram sucesso? Foi só uma moda? O que o senhor acha a respeito disso? Metodologia ativa, na minha percepção, nada mais é do que um orégano numa pizza. Que amanhã pode ser ervas finas. Que amanhã pode ser alecrim. E que amanhã vai voltar a ser orégano. Ou seja, é um penduricalho que o mercado impõe, baseado em modelos americanizados, sem nenhuma aplicação prática experimental para ver se vai dar certo. E no Brasil, se implanta cegamente, se coloca, os alunos não gostam, quer dizer, o público não é escutado, impõe-se, às vezes, por uma questão de modernidade,
porque, na verdade, essa modernidade ela é ruim, né? Ela é publicitariamente atraente, ela é sedutora. Eu trabalho com flipped classroom. Nossa, que bacana! E como é que é a sala de aula invertida? Como que funciona isso? Né? Aí o aluno não tem a bagagem, o professor vai lá, decora. Então, assim, são, na verdade, coisas do mercado. Não tem nada a ver com pedagogia. Entendeu? A pedagogia não está a fim de discutir métodos. A pedagogia está a fim de ensinar como é que eu faço o aluno aprender. Então, isso é uma forma de aceleração e objetivação do processo pedagógico, onde eu tenho mais controle, mais estatísticas e mais métodos de aferição de resultados. Com isso, eu consigo construir peças de marketing sedutoras e índices para, sei lá, investidores internacionais. É isso, curto e grosso. Isso é para investimento internacional, isso é para alinhar métodos com métodos de escolas americanizadas, etc. Agora, pergunta para o aluno se ele está feliz. Vai lá no chão de fábrica e pergunta para o cara do trabalhador do chão da fábrica se ele gostou do que está acontecendo. O aluno não gosta disso. O aluno não gosta disso. Então, assim, eu já trabalhei em universidade que tinha isso. Confesso para você que tive dificuldades e resistências no começo, mas eu até que trabalhei bem, porque eu acho que com essas metodologias ativas, a gente foge um pouco, às vezes, do conteudismo, se dedica bastante a temas de problematização. Eu lembro que eu trabalhei com um material que vinha filmes, livros, músicas, eram materiais muito bem desenvolvidos. Muito bem desenvolvidos. E que eu falava, nossa, agora vai. Mas o aluno quer passar no OAB. Então não vai, né? Porque o aluno, esse vídeo eu assisto em casa. Entendeu? Não vou ficar aqui para o debate. Né? Então, as palestras hoje tem 25 minutos, já está todo mundo no celular. Isso é verdade. Então, assim, eu acho que esses métodos vieram como penduricalhos, que amanhã vão embora, quer dizer, o novo vira velho rapidamente, né, porque não tem aceitação, uma taxa de evasão de alunos absurda nas universidades, o 100% online gera uma taxa de evasão monstruosa, chega a cair até 60%, isso é da própria USP, dos cursos online da USP, 60% não concluem, ou seja, você gera dinheiro para a empresa, ele paga 1 ano, 2 anos e vai embora, quer dizer, aquele dinheiro ficou com a empresa e ele não desenvolveu nada nele. Por isso que eu digo que isso são elementos mercantis, entendeu? Que pode ter seus efeitos práticos, mas está longe de gerar algo substancioso em termos de construção de conhecimento. É muito longe. Obrigado, professor. Certo. Então, eu não discordo de ser 100% digital, mas quem é esse aluno? Quem é esse professor? O que está sendo feito? Não, tem 50 minutos cravado, você tem um roteiro em que você tem que apresentar os elementos objetivos, os elementos subjetivos, uma bibliografia, um vídeo e não sei o quê. Tá, você completou aquela aula, o aluno faz uma atividade para a semana que vem. Tá, mas e se gerou um debate e não conseguiu concluir? Isso eu não quero fazer desse jeito, isso eu quero inverter, porque o feeling que eu tenho de professor é outro. Eu posso começar com um aluno no primeiro momento de aula e falar assim, professor, eu estava vendo o material, eu gostaria de trazer uma questão. Agora não é o momento. Como não? Isso é a essência do processo educativo, é trabalhar com a curiosidade naquilo que brota dentro do teu local de trabalho. Aí não, você tem que concluir. O que vai acontecer? Pesquisa. O seu professor completou o conteúdo e seguiu corretamente o cronograma? Resposta: não, nota 4.
aí você tem um índice de satisfação na faculdade de 6,8. Aí o professor Oswaldo me convida para ir na sala dele e fala, professor, precisa melhorar, hein? Por quê? Porque eu estou a serviço do mercado, não estou a serviço de uma pedagogia, né? Então, isso é difícil. Então, por isso que eu falo que tem que começar pelos professores, né? Quer dizer, que professor é esse que está na aula, que coesão e coerência tem nesse corpo docente. Isso é muito difícil de trabalhar, muito difícil, né? Eu, por exemplo, saber o que o Pedro está dando na aula dele para eu poder citar. Eu várias vezes quebrei a cara citando um assunto na sala. Então, pessoal, porque a professora Tatiana Strupa, ela está falando sobre tal coisa? Não, professora, ela não está falando tal coisa. É que eu deduzo que ela eventualmente estivesse falando, mas ela não está falando, né? Para poder juntar as coisas. Assim. A rainha da Inglaterra morreu agora. Eu estava falando de positivismo clássico exegético para os alunos do primeiro ano. E estava mostrando que o positivismo clássico vem por conta de uma racionalização, tal. E falei da Revolução Gloriosa, então falei da Rainha da Inglaterra. A propósito, o aluno perguntou, professor, na Inglaterra tem Constituição? Eu falei, então, na aula de Direito Constitucional, né, tem lá das Constituições, mas ela tem Constituição, mas não é propriamente escrita num único documento, não sei o quê. Isso é constitucional, está falando lá então. Né? Mas tem professor que até hoje repete que Constituição inglesa não existe. Né, que não existe Constituição em inglês, em escrita. É um caguete. Assim como tem gente que fala que Kelsen criou a pirâmide de Kelsen. Não, Kelsen não criou a pirâmide de Kelsen. Não foi ele que criou, foi o Norberto Bobbio numa interpretação do Kelsen. Então, assim, tem gente que até hoje fala que Kelsen é um positivismo exegético, né, o que Kelsen fundamentou o nazismo, né, e etc. Então, são equívocos dos professores que não transitam por determinadas áreas, mas, às vezes, por um charlatanismo ou uma questão egóica, né, um pedantismo, né, acabam citando, né, e falam Robert Alexi, não, porque a teoria da ponderação do Alexi, né, o professor Oswaldo trouxe o Alexi aí, né, para o debate. O Alexi, ele veio dar uma palestra no Tribunal Regional do Trabalho, que inclusive a IT foi, com o professor Rafael, em que ele disse na palestra dele, olha, eu estou assustado com o uso da minha teoria no Brasil, porque eu fiquei sabendo que o pessoal está usando muito aqui, mas assim, não é nada do que eu escrevi. Eu não escrevi isso, eu não falei que é assim, mas estão usando. E tem o professor lá, o professor Fausto, acho que da Universidade de Jacarezinho, não no Jacarezinho, ele foi dar uma palestra lá, ele foi orientando o professor Luiz Streck, que ele escreveu um livro, eu tenho ele aqui, mas a tese dele é os 298 casos do Supremo Tribunal Federal em que foram citados Robert Alex. O Lenny Streck cita muito esse caso, e eu estou quase repetindo literalmente com o Alex. É o Fausto Santos de Moraes, não é? Exato. Ele fala o seguinte, que o Supremo Tribunal Federal nunca usou a tese do Alex, apesar de ter citado ele em 290 e poucos processos. Entendeu? A Carmen Lúcia usou o princípio da colegialidade para fundamentar o HC no caso do Lula, da prisão em segundo grau. Ela citou Ronald Dworkin e usou o princípio da colegialidade de forma equivocada, porque ele não diz daquela forma o princípio da colegialidade. Então, assim, isso é um problema que pega do começo ao fim, porque nós vivemos uma crise epistemológica mesmo, né? É uma crise do processo desse ato potência do desejo do conhecer do ser humano. Né? Eu tenho um sobrinho de 17 anos. Né? E quando ele fala as coisas para mim, eu falei, e aí, o que você está aprendendo na escola? Eu falo, não sei, tio. Eu falei, o que está acontecendo? O que você está aprendendo? Ah, não sei, tio. Aí, você está aprendendo já? Ah, já. E para que serve? Ah, não sei, tio. Eu brinco com ele, eu provoco ele, que eles não sabem por que estão aprendendo as coisas, entendeu? Então, se a gente aproveitasse o nosso tempo na faculdade para ensinar o que os alunos eventualmente desejam, né, e que o professor consegue entender que aquilo é importante para eles, seria muito mais interessante do que dar conteúdos baseados em técnicas modernas de ensino, entende?
Eu lembro uma vez, para finalizar mesmo, que eu falo bastante, eu lembro uma vez assistindo um daqueles programas que ninguém assiste, que passa de sábado bem cedinho, né? Na Globo, bem cedinho, né? Aqueles telecursos segundo grau e tal, mas não era bem isso, telecurso 2000, que foram na escola da Maria Gadu. Era uma entrevista com a Maria Gadu. E aí foram na escola dela, lá no colégio lá do Rio de Janeiro. E aí perguntaram para toda, como é que era a Maria Gadu? Ela era uma aluna boa, tudo tal, ela gostava já desde aquela época de tocar violão, de fazer poesia e tal. Aí vai na outra professora, mais amigas. Tá. E aí foram perguntar para ela, né? Então, entrevistar com ela. E aí Maria Gadu falou, olha, eu lamento muito que nas aulas de matemática eu tinha que aprender matemática, porque eu queria desenhar, eu queria escrever português, eu queria fazer redação, eu queria, na aula de geografia, eu fazer poemas, né? Mas os professores não deixavam. Né? E se transformou uma excelente artista pelo que ela é. Então, imagine se nós aproveitássemos efetivamente o tempo da nossa educação, que eu digo do infantil até a universidade, né, para trabalharmos com aquilo que o aluno efetivamente traz enquanto curiosidade, enquanto algo mais do espírito, entende? Né? Seria muito mais interessante, né, a escola dos nossos filhos, né, porque nós íamos dar ferramentais, nós íamos explorar as suas potências, né, mas tem vestibular pela frente, tem OAB pela frente, tem concurso pela frente e não é mais possível, né? Então aí eu faço a última pergunta e aí provoco a vocês. E quem são aqueles que são excepcionais na sala de aula? São justamente aqueles que têm uma autonomia para desenvolver o seu próprio processo de conhecimento. Entendeu? Que ele escuta a aula e já, já infere ideias. Né? Aquele aluno que você coloca uma coisa, ele traz mais do que você levou. Ele tem conteúdo, ele tem bagagem. Né? Então, esse é só assim, pequeno campo de olhar que a gente pode ter, assim, né? Como é que esse aluno chegou ali? Aí você pergunta para ele, eu converso muito com os alunos. Lá na EIT eu costumo, às vezes, me passar dos professores, eu fico sentado ali, comendo salgado com os alunos e perguntando. Minha mãe gostava muito de livros, o meu pai fala 2 idiomas, né? Eu fui criado com a minha avó gostava muito de música clássica. A gente lia muito literatura na escola, né? Você vê que tem algumas bases importantes, né? Mas a molecada não tem mais fôlego para isso, né? Tem poucos alunos com fôlego, né? Para algo um pouco mais demorado ou denso. Muito pouco aluno. Eu tinha um grupo de Direito e Literatura. Eu comecei esse grupo de Direito e Literatura em 2009. E todos os anos eu fazia. Há 3 anos eu parei de fazer. Porque eu já começava o curso com 20 e em 3 meses só tinham 2. Ninguém ficava. Ninguém ficava no debate, no curso, ninguém. Porque no começo eu dava, vamos ler o Capitães da Areia, para a gente discutir situação de vulnerabilidade, direito penal na década de 30, Código Penal brasileiro, que é igual ao Código Rocco na Itália, de Mussolini, etc. Vamos fazer um contexto fenomenal sobre questão de pobreza, ECA e tal. Todo mundo lia. Hoje, eu tenho que pegar as 4 primeiras páginas, escanear e mandar as 4 primeiras páginas. Porque não vão ler o livro e ninguém vai vir com o negócio livre. Entendeu? Então, eu dou textos pequenos, de 3 páginas, 2 páginas. Não dá mais para explorar com profundidade. Né? Então, assim, que tem uma confissão da minha parte, né? Tem um pouco de utopia, um pouco às vezes do que falo, né? Ou para onde quero chegar, e também um pouco de decepção, né? Da minha parte. Mas sou um pessimista
esperançoso. Professor Luiz, gostaria de agradecer a presença, a palestra, esse diálogo, triálogo aqui, né? É muito bom. Tivemos aqui. Certamente que outras ocasiões serão oportunas para convidá-lo aqui para a nossa instituição. Nós temos um grupo de pesquisa, nós estamos no 7º ciclo, um grupo de pesquisa com registro na CAPES, um grupo de pesquisa que a gente discute bastante questões filosóficas, sociológicas, inclusive nós podemos agregar também a psicanálise aos nossas discussões, então não vai faltar oportunidade para que a gente possa convidar o senhor aqui para a nossa instituição. Gostaria de agradecer a presença do senhor, as palavras, o professor Pedro também. Obrigado. Muito obrigado, professor Oswaldo, professor Pedro, pelo convite e pela disposição também de debater esse tema. Parabenizo mais uma vez a Unisalesiano pelo congresso, né, internacional. É uma honra para mim ter sido convidado e falar um pouquinho do que tenho pensado aí há bons anos. E estou à disposição da universidade para poder discutir isso em qualquer outro campo aí. A gente faz uma força aí. Estaremos aí. Ok. Grande abraço a todos.